Existem lugares ao redor do mundo que muitos desconhecem, mas que se conhecessem com certeza iriam evitar visitá-los. No vídeo de hoje iremos te apresentar os 10 lugares mais perigosos do mundo. Continue assistindo, pois o final irá te surpreender. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal Conhecimento do Mundo e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Depressão de Afar, Sudeste Africano. Localizado entre duas placas tectônicas, África e Arábica, esse é um dos lugares mais belos, peculiares e hostis do planeta. A primeira das particularidades é uma fissura curiosa entre as placas que se abre cada vez mais. O que se apresenta nas profundezas dessa fissura é um magma. O Triângulo de Afar, como também é conhecido, se localiza numa região vulcânica ativa. São nada menos do que 12 vulcões prontos a cuspir fogo. Frequentemente, é possível ouvir o borbulhar das lavas e vira e mexe é possível presenciar as labaredas serem lançadas no ar a 400 graus Celsius. Os tremores de terra também acontecem no local, já que há encontro de placas tectônicas, além de lagos de lava e águas borbulhantes. O Jardim Venenoso de Alnwick, Inglaterra. Esse talvez seja o lugar perigoso mais seguro da lista, não por conta de seu grau de nocividade, que é altíssimo, mas pelo controle que há por ali, pois trata-se de um jardim controlado na propriedade da duquesa inglesa Jane Percy. Esse jardim foi fundado em 2005 com a ideia central de concentrar diversas espécies de plantas perigosas e até mesmo proibidas. Para isso, o jardim possui uma licença especial concedida pelo governo britânico. O Jardim Venenoso faz parte do complexo do The Alnwick Garden, um projeto ambicioso que custou mais de 120 milhões de reais. A parte perigosa, que é a que nos interessa, acolhe apenas plantas venenosas ou narcóticas. São mais de 100 espécies, sendo que algumas delas podem matar apenas pelo toque. As mais perigosas ficam abrigadas em gaiolas. Entre elas estão a famosa cicuta, que inclusive já serviu para matar Sócrates, a beladona, maconha, ópio e alguns cogumelos mágicos. A visita é acompanhada por guias que contam histórias e curiosidades das plantas mortais e também oferecem dados científicos. Mas o alerta é sempre o mesmo: não as toque e nem mesmo as cheire. Tsing de Bimaraha National Park, Madagascar. Na língua local, Tsing, em tradução livre, significa lugar onde não se anda descalço. O parque é composto por uma formação rochosa de pedras de 100 metros de altura, pontiagudas e cortantes, que ganharam esse formato por conta das chuvas tropicais, que por padrão de erosão horizontal e vertical escavavam a terra. A água se misturaria com o calcário, criando o ácido carbônico que lentamente foi corroendo as rochas, criando cavidades ao longo do tempo. Apesar de sua aparência inóspita, o lugar serve de abrigo para flora e fauna, representados por répteis, pássaros, alguns poucos mamíferos e 11 espécies diferentes de lêmures. É a maior floresta rochosa do mundo. As pedras formam uma fortaleza natural contra a exploração humana, o que talvez explique a integridade do ambiente. Apesar disso, para os corajosos que desejam conhecer o lugar, há visitações turísticas. Só não se atreva a escalar por lá. As cordas provavelmente não resistirão às pedras afiadas. Vulcões de lama, Azerbaijão. Ao contrário do que imaginamos sobre vulcões, os vulcões de lama não são quentes como o magma. A lama é fria, muito fria mesmo. Por isso, os vulcões de lama não são considerados tão perigosos. Acontece que quando há erupção, a lama se eleva centenas de metros no ar e a gravidade a faz voltar ao solo ainda mais pesado.
Essa atividade já matou alguns pastores e muitas ovelhas no Azerbaijão, lugar que abriga cerca de 1/3 de todos os vulcões de lama do mundo. Segundo os relatos do local, a lama sobe a 300 metros de altura e pode ser vista a 15 quilômetros de distância. Ilhas de Izu, Japão. As Ilhas de Izu formam um grupo de mais de 12 ilhas vulcânicas. Das 12, 9 são habitadas, que dão origem às 2 cidades e 6 vilarejos no sul de Tóquio. A localização do lugar não é tão vantajosa para quem procura paz, uma vez que está na junção de 3 placas tectônicas, o que provoca um potencial de atividade vulcânica bem alto. Em 1953, uma erupção matou 53 pessoas e em 2000, o povo que morava por lá teve que evacuar a área por conta dessa atividade. Mais 5 anos depois, a população pôde voltar. Só que hoje eles precisam carregar uma máscara para se protegerem da alta emissão de gases tóxicos presentes no ar. Lago Fervente, Ilha de Dominica. O Lago Fervente trata-se de um buraco na costa da Terra, repleto de água onde a temperatura chega a incríveis 90 graus Celsius. Essa água é aquecida pelo vapor quente e os gases que provêm das lavas vulcânicas. As águas estão sempre fervendo e nunca param. E além disso, as pedras que limitam o lago são bem escorregadias por conta do clima ambiental, se transformando em uma armadilha mortal para seus visitantes. Cratera de Darvaz, Turcomenistão. Uma estrutura geológica de 70 metros de diâmetro é conhecida como a Porta do Inferno. Em 1971, alguns cientistas da então União Soviética exploraram o local pensando que iriam encontrar uma fonte de petróleo. Mas durante a perfuração, o solo cedeu, revelando uma grande cratera que exalava gases tóxicos. Esses gases se espalharam pelas redondezas e acabaram sendo motivo de algumas mortes nas aldeias próximas. Então, os pesquisadores precisavam dar um jeito de acabar com os gases tóxicos. A solução que encontraram foi queimá-los. Afinal, segundo suas contas, alguns dias depois o fogo cessaria. Mas havia algo de errado nos cálculos, pois desde 1971, surpreendentemente, as chamas nessa cratera queimam continuamente, exalando um terrível cheiro de enxofre que pode ser percebido a quilômetros de distância. Pripyat, Ucrânia. Considerado o maior acidente nuclear da história, ocorrido em abril de 1986 na usina nuclear de Chernobyl. O acidente de Pripyat obrigou 200 mil pessoas a evacuarem as regiões mais afetadas pelas nuvens radioativas e, até hoje, há muitos sofrendo com as consequências desse acidente. A radiação liberada pela explosão do reator foi tão grande que diversas fotos retiradas no local registraram inúmeras partículas misteriosas e suspeitas vagando pelo ar. Hoje, 36 anos após o ocorrido, uma zona de exclusão de 30 quilômetros foi montada ao redor da usina e da cidade de Pripyat. A região ainda hoje está contaminada por radiação e, para visitá-la, os turistas devem estar cobertos da cabeça aos pés. Não podem comer ou beber ao ar livre e devem sempre seguir as trilhas oficiais. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Essa ilha, localizada a 35 quilômetros do litoral de São Paulo, não tem gases, não tem radioatividade, não tem lavas e nem lama. Mas quais os perigos encontrados nessa ilha? Milhares de serpentes venenosas, sendo a principal espécie a jararaca ilhoa. Por muito tempo elas se alimentaram somente de aves. Hoje as espécies mais jovens comem também anfíbios e lagartos, o que as fizeram ter uma habilidade incrível em cima das árvores e desenvolveram um veneno que mata imediatamente para que a ave caia perto de onde foi atingida. Sem praia, repleta de rochedos cobertos por limo e árvores de grande porte, seu desembarque é muito dificultoso, ainda mais com a recepção calorosa das cobras. Essa realidade fez com que o lugar passasse a ser proibido para seres humanos não autorizados. Hoje, somente quem desembarca por lá são os pesquisadores interessados no evidente fenômeno da evolução da espécie. Lago Karachay, Rússia.
Entre os anos 30 e 40 foi construída a usina de Chelyabinsk, no sul dos Montes Urais, na Rússia, e o rio Techa serviu como local de despejo dos resíduos radioativos das atividades que aconteciam naquele local. Acontece que o Techa fornecia água para dezenas de cidades próximas e as partículas radioativas acabaram contaminando muitas pessoas. Como as barragens do rio e a evacuação dos moradores não solucionou o problema, o jeito foi arranjar um outro lugar para despejar os resíduos: o Lago Karachay. Acreditavam que, como o lago não fazia ligação com nenhum rio, os resíduos iriam permanecer por ali intacto. Mas em 1967 houve uma seca no lugar e, com a evaporação da água, as partículas radioativas se espalharam pelo ar numa área de mais de 2.000 km², contaminando 500 mil de pessoas e se tornando o lugar mais radioativo do mundo. Mas então, o que você achou desses lugares curiosamente perigosos? Será que você teria coragem de visitar alguns dessa lista? Conta pra gente nos comentários. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.